Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de Filipenses, lembrando que a carta foi escrita de maneira corrida. A gente está lendo quebradinho, de versículo por versículo, 2, 3 versículos, para explicar e se aprofundar mais, senão vai dar um vídeo de, sei lá, 10 horas, né? Daí só Jesus para alguém assistir mesmo, né? Mas vamos lá, que você possa aprender. Então, lembrando no vídeo passado, seria interessante você ver o vídeo passado, que ele fala das pessoas que têm uma falsa aparência, tem uma marca, que é uma circuncisão, que era uma marca do povo judeu na carne, tá? Tinha uma marca no seu corpo que pertencia ao povo de Deus. Porém, não adianta ter uma marca externa se você não tem uma vida transformada no seu coração e na sua maneira de viver. E Paulo fala assim, olha, cuidado com esses falsos. E ele fala assim, embora eu mesmo poderia me orgulhar como algum deles, porque Paulo também era um judeu e também tinha essa marca, que é uma marca feita na genitália masculina, tá bom? Se você quiser pesquisar aí, veja aí, eu já expliquei mais ou menos como que é. Continua, ele podia se orgulhar, Paulo podia se orgulhar, ele explica ainda por quê. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, quer dizer, no corpo físico e tudo mais, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Ele fala assim, se alguém quer se orgulhar de alguma coisa, sem se orgulhar de alguma coisa, Paulo fala, ó, se eu fosse pensar nisso, ó, rapaz, eu dou de 10 a 0 em você. Eu fui circuncidado, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu verdadeiro e eu sou ainda, eu não sou um judeu qualquer, não, eu sou fariseu, que era uma linhagem dos judeus, um grupo dos judeus, vamos falar assim, que eles eram assim, detalhistas em estudar a Bíblia, que na época era o Velho Testamento, em estudar a Bíblia e querer cobrar que os outros colocassem em prática, entendeu? Então, olha o Paulo fala assim, eu era desses, vocês estão se orgulhando, mas amigo, eu era muito mais que isso, né? E quanto ao zelo, eu fui até perseguidor da igreja. Se você não sabe, eu vou até gravar um vídeo sobre a história de Paulo. Eu acabei... Tem numa introdução de alguma das cartas de Colossenses, eu acho, mas vou gravar um vídeo depois logo especial sobre a vida de Paulo, mas resumindo aqui, ele era tão judeu, tão fanático, porque quem matou Jesus? Foram os próprios judeus que o acusaram de Jesus falar que ele era filho de Deus, né? E entre outras coisas, de querer medo de Jesus tomar o poder deles e tudo mais, tá? Mas fecha parênteses aí, mas eu vou falar da história de Paulo. Paulo era um judeu tão ferrenho, tipo, tão fanático mesmo, que ele achou um absurdo as pessoas que eram judeus começar a seguir Jesus. Que ele achava que Jesus era um falso profeta. Sabe o que ele fazia? Ele ia de casa em casa, prendendo as pessoas que começaram a seguir Jesus. O primeiro mártir, quer dizer, a primeira pessoa que morreu em favor do evangelho por confessar e não negar que era cristão, foi Estevão. Paulo estava ali consentindo com a morte dele. Tipo assim, isso aí mesmo, esses cristãos não são nada mesmo, eles são tudo falso, tudo mentiroso, vão acabar com essa religião nova que apareceu, que é o cristianismo. Paulo era desses. Ele fala assim, eu tinha zelo pela lei, tanto zelo, que eu até perseguia a igreja de Cristo. Olha só, continuando. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, imagina. Tem acho que 600 regras, a gente conhece mais os 10 mandamentos, mas tem umas 630 regras, se eu não me engano esse número, no Velho Testamento, que os judeus tinham como regras para ser cumprida. E Paulo fala assim, quanto à lei, eu era irrepreensível. Olha só, Paulo falando assim, sem se gaba de ser alguma coisa, mas amigo, olha o que eu era. Entendeu? Eu era o perfeitão, judeu top, entendeu? Mas ele não tá aqui se exaltando, não. Deixa eu falar pra você o que ele vai explicar. Presta bem atenção nisso. A gente vai falar de uma coisa nojenta aqui, tá? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha, gente, daí Paulo já começa a falar, olha, eu me achava o Todo-Poderoso, entendeu? Voltando, né, para falar só da conversão de Paulo, que eu esqueci, ele pegou uma carta dos líderes judeus para ir lá em Damasco prender as pessoas, os cristãos verdadeiros lá de Damasco, numa outra cidade. E no meio do caminho, aparece uma luz e ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. E a resposta vem, eu sou Jesus.
E daí ele passa por um momento, fica cego, um outro cristão, Deus chama um outro cristão para falar para ele sobre o amor de Deus. Esse outro cristão que chama Ananias, ele fala assim, mas Deus, aquele cara lá veio aqui para matar a gente. Deus fala assim para ele, não, Ananias, vai lá, fala com ele. E a hora que Ananias fala com ele, como escamas caem dos olhos de Paulo. Fisicamente, porque ele estava cego, mas eu também creio que espiritualmente. Ele entendia tanto da palavra, mas ele não fazia ligação, que a palavra falava que o Cristo viria, que morreria no nosso lugar, o Messias. Ele sabia de todas as coisas de cor, mas o Espírito Santo o faz ligar todos os pontos. Eu até escrevo isso no comentário de Filipenses, que em breve vai estar no aplicativo da Bíblia YouVersion. Você vai poder ler lá também o comentário que a gente está fazendo aqui. Na hora ele começa a ligar tudo das coisas que ele sabia, porque saber as coisas da Bíblia não adianta, tem que fazer ligação com o espiritual e mudar a sua vida. Ele sabia de todas as regras, mas ele não tinha entendido realmente que Jesus veio para morrer no nosso lugar, como já estava escrito no Velho Testamento. E naquele momento ele se converte. Aquele que perseguia a igreja, que queria acabar com todos os cristãos, se torna um cristão verdadeiro e um dos maiores líderes, o maior escritor do Novo Testamento. Entende? Isso é pra gente saber como Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Tenha certeza, porque Deus é poderoso para isso, tá? Mas, que ele continua, mas pra mim, o que eu achava que era lucro, porque eu me achava, né? Porque eu fazia todas aquelas coisas, eu comecei a considerar como perda. Eu falei, rapaz, isso aqui não serve mais pra nada. Mais do que isso, considero como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Olha assim, aqui, tudo aquilo que eu sabia, nem não vale nada perto de conhecer Jesus Cristo. Olha, eu vou falar assim pra você, olha, tá saindo do script esse vídeo, mas vou falar assim pra você. Talvez você conheça tantas coisas, goste de ler como eu leio bastante, mas nada se compara à preciosidade de conhecer Jesus. Ler a palavra dele, conhecer ele de perto. Paulo lia a palavra, mas ele não entendia, porque ele não tinha uma vida espiritual com Jesus. Que você possa ter uma vida com Jesus. Todo esse conhecimento que você tem não se compara a nada, não vale em nada se você não conhecer Jesus. Continua. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado por Ele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Gente, que profundidade isso. Ele falou assim, eu considero como esterco, cocô, aquelas coisas que eu pensava, aquela maneira que eu vivia, eu considero como esterco. Gente, ele ainda era uma pessoa religiosa, irrepreensível, ele fala isso. Mas ele falou assim, eu considero nada, aquilo que eu aprendi, aquilo lá, não que eu aprendi, mas aquele jeito que eu vivia, considero como nada. Porque agora o que vale não é a lei que eu tinha no coração, a que ele pensava. Lembra que eu falei aqui algumas vezes? Talvez você deve ter sido ensinado que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você é boazinha, porque você dá o dízimo, porque você ajuda os pobres, porque você não faz mal pra ninguém, porque você não fuma, não bebe, não rouba. Você deve ter sido ensinada com isso, como eu também fui ensinada, porque é uma cultura brasileira. Mas quer dizer, ele fala aqui, ó. A justiça procede de Deus, que procede de Deus e se baseia na fé. Vou ler aqui, Efésios, é um dos textos mais, peraí, um pouquinho antes aqui, Efésios 2, 8 e 9. Rapaz, esse texto aqui é um dos melhores textos mais esclarecedores da Bíblia. Efésios 2, 8 e 9, diz assim, porque Paulo pensava que ele era salvo por obedecer às regras que ele conhecia, tá? Mas agora ele fala que a justiça não é por regrinhas, mas é mediante a fé em Jesus. Aí Paulo mesmo escreve aqui em Efésios, diz assim, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Sabe o que é graça? É uma coisa de graça que nós recebemos, mas nós não merecemos. Você é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Olha como ele continua. E isto não vem de vocês,
É dom de Deus. É um presente de Deus para você que tem fé realmente em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Isso é um presente para a sua vida. É presente de Deus, tá? E não é por obras para que ninguém se glorie. Paulo não se gloriava, eu sou irrepreensível, obedeço todas as regras, eu sou um judeu fanático, eu até prendo as pessoas que não querem servir a Deus. Mas ele fala assim, eu considero tudo que eu vivi, essas coisas assim, como esterco, que eu sabia daquele jeito, vivia daquele jeito, considero como nada. Porque a salvação não é por obras, é por meio da fé em Jesus. Não adiantava ele se julgar como irrepreensível nas obediências da lei. Rapaz, olha que o Espírito Santo vai te iluminando aqui, tá? Porque eu tô falando o que Deus tá mandando falar. Mas vou falar uma coisa pra você. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus, porque nós reconhecemos que nós não podemos ser perfeitos. Nós não somos perfeitos, você não consegue, sinto-me dizer, você, eu, somos pecadores, somos pecadoras. Mas pela fé em Jesus, nós cremos em Jesus como nosso Salvador. O salário do pecado é a morte, um dos textos que eu mais repito aqui. Você pecou? Reconhece. Se não reconhecer, você tá mentindo, já tá pecando, tá? Você é pecador, mas eu vou dizer pra você, eu também sou. Nós estamos todos juntos aqui, todos merecemos a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é essa graça que Paulo fala aqui, que é por meio da fé, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Tá bom, você fala assim, Juliana, você tá falando isso aí de novo? Eu já tomei a decisão de seguir Jesus. Mas vou falar uma coisa pra você. Será que você não tá pensando tudo ao contrário ainda? Porque ainda também continua aqui, ó. Fala que a salvação não é pelas obras, é por meio da fé. Mas as obras não devem ser desprezadas. Porque nós precisamos viver como Cristo mesmo. E ainda fala assim, ó. Não de obras para que ninguém se glorie. Então nós não precisamos, nós não podemos falar que nós somos melhores que ninguém. Paulo também fala isso, né? E é o que ele está escrito aqui. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para sim fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós praticássemos. Paulo também, agora depois que ele se converteu para ser realmente um cristão verdadeiro, ele continuava a praticar as coisas que Jesus ensinava, mas de uma maneira diferente. Porque antes ele fazia as obras, sabe para quê? Para ser salvo. Agora ele faz as obras, sabe por quê? Porque ele já é salvo. Ele reconheceu que por ele mesmo ele não conseguiria ser salvo, mas pela graça de Deus, ele se tornando salvo, ele tem Jesus como Salvador e como Senhor. Agora quem manda na sua vida, se você decidiu ser cristão, não é mais você. Quem manda na sua vida é o Senhor, é Jesus. Sério isso, né? Que complexo e quanto conteúdo, mas que coisa maravilhosa. Obrigada, Jesus. Porque é uma coisa que eu penso na minha mente, eu tô tendo a oportunidade de gravar para ensinar outras pessoas. A salvação não é por obras, é por meio da fé. Mas você que é salvo, que já tomou a decisão de ter Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você deve viver praticando as boas obras que Jesus falou. Entende bem isso? A salvação não é porque eu mereço, porque eu sou bom. É através de Jesus, que morreu no meu lugar, e eu reconheço isso. Mas eu não fico só reconhecendo isso. Ah, tá bom, obrigado, eu creio no Senhor. Nós precisamos viver e praticar isso pelas nossas obras, que Deus já preparou que nós deveríamos fazer. Vamos voltar lá em Filipenses, né, gente? Vamos voltar lá em Filipenses, que ele fala que considera esterco o jeito, as coisas, como ele entendia as coisas, né? Mas agora ele entende que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que é de Jesus que procede, a justiça de Deus que se baseia na fé. Olha o que ele fala no versículo 10, Filipenses 3:10. Que seja a nossa oração. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que seja a sua oração. Senhor, eu quero te conhecer, não apenas nas letras, né? Porque conteúdo, ler a palavra por ler não adianta, mas queira conhecer o Senhor espiritualmente, que a palavra de Deus entre na sua mente, no seu coração, que você possa pensar, meditar e colocar em prática na sua vida. É assim que você vai conhecer o Senhor, colocando em prática. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Cristo morreu, foi comprovado isso, mas ele ressuscitou, e Paulo fala assim, e eu quero participar com ele dos sofrimentos, porque Jesus sofreu para pregar o evangelho, para viver aquele que sofreu. Paulo também escreve essa carta preso. Nós temos o privilégio de viver numa vida boa.
E a gente tem que pregar, participar dessa dificuldade, às vezes tornando como ele em sua morte, quer dizer, morrendo espiritualmente, morrendo pro meu jeito de pensar, pra minha própria justiça, deixando pra lá, mas vivendo para viver para Deus, para que de alguma forma eu possa encontrar a ressurreição dos mortos, que é estar no céu na presença do Senhor. Olha, quanto conteúdo. Eu sempre oro, mas eu peço para o Senhor que Ele te ilumine, que o Espírito Santo faça sentido na sua mente. Tantas pessoas assistem os vídeos, mas não sou eu que falo, porque o Espírito Santo vai fazer você entender. Eu oro por isso, que a palavra, além de entrar nos seus ouvidos, faça sentido na sua mente, no seu coração, e que você coloque em prática na sua vida. Se existe em Romanos 10, o vídeo vai ficar mais longo, mas não me preocupo com isso. Diz assim, ó, Paulo mesmo escreve: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é para que os israelitas sejam salvos, porque ele era israelita antes de conhecer Jesus, né? Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que têm um certo temor pelas coisas de Deus? Talvez sejam pessoas religiosas. Eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento profundo disso. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem-se a Deus. Talvez você tenha um jeito de pensar de como você acha que você deve ser um cristão, mas para de pensar o seu jeito, pensa o que a Bíblia diz, tá? Quero dizer para você, se afunde no conhecimento da palavra para saber o que Deus quer de você. Não fique só se apoiando num vídeo no YouTube, não fique só se apoiando em tal pregador, em tal pregadora, nem no canal Amiga Bíblia só, é muito bom, assista, maratona o canal, mas se apoie na palavra, se debruce na palavra. Senhor, me ajuda a entender isso aqui, me ajuda, Deus. Eu não quero viver do meu jeito de viver, no meu zelo, do jeito que eu acho que é o certo, mas queira viver do jeito da justiça de Deus. E a justiça de Deus é pela fé, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus é que o cristão verdadeiro pratique sim boas obras, viva parecido com Ele. Que o cristão verdadeiro seja cristão, que seja como Cristo. Olha, que Deus te abençoe, que te dê sabedoria e te ajude a compreender tudo que a gente falou, todos os textos que a gente lemos, e coloque em prática na sua vida. Ó, curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, converse sobre isso com outras pessoas, fala o que você entende, leia os textos que a gente leu sozinha, leia, se aprofunde na palavra. Olha, que o Espírito Santo te esclareça. A gente vai ler até sobre isso, falar sobre isso, que o Espírito Santo nos esclarece nos próximos vídeos. Fica firme na leitura da palavra, se debruça. Conheça o Senhor, que seja a sua oração, que você queira conhecer o Senhor mais de perto. Que você queira ver o agir dele na sua vida mais de perto. A gente conhece a voz de uma pessoa quando você convive com ela. E às vezes, Deus não grita, Deus fala baixinho no seu ouvido, mas como você não conhece a voz dele, você não vai perceber. Mas conheça a palavra, conheça a voz do Senhor. Porque quando Ele falar baixinho, te chamar ou te orientar, você vai ouvir. Mas muitas vezes Ele grita. Nesse vídeo Ele está gritando no seu coração. Deus te abençoe. Um abraço bem apertado. Que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga de verdade, que é a palavra do Senhor.